Pipo, há muitas formas para se educar, né? Sim. Há diversas Várias. formas de aprender. E hoje no PipoCast, mais uma vez, vamos falar sobre a educação. E a educação de uma forma diferente. A gente está aqui com a nossa querida Dora Dia Duran. Depois a gente vai descobrir. Dora Dia Duran. Depois Mas vamos pode saber. chamar Dora. Dora. Mas depois a gente vai perguntar por que Duran. Esse deve ser um sobrenome aí lá de Nova York. Espanhol. Espanhol? É. Spanish, tá vendo? Então tem um Ibanez, ela tem o Duran. Então, pessoal, seja bem-vinda. Obrigada. A gente vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, como você criou o TAP, que eu tenho a honra de ter o meu menino lá estudando com vocês e aprendendo muito. E eu quero aqui, de antemão, agradecer o trabalho e o cuidado que você tem pelo meu filho. Que é uma das pessoas que eu mais... Ele e o Abraão são as pessoas que eu mais amo na vida. Então eu quero aqui, como pai, agradecer o cuidado e o trabalho que você tem com o meu filho, o Abner. Eu que quero agradecer a confiança, né, de seu filho também estar com a gente e de ser convidada aqui para falar um pouquinho do trabalho do TAP. Dora, me diz o seguinte, o que é esse tempo de aprender e pensar TAP? É um método? Na verdade, não. Porque assim, eu comecei inclusive com uma franquia que tinha um método. E criança não é robô. Então, eu comecei a ver que não funcionava aplicar uma técnica, um método a uma criança, na outra não funcionava. Então, por isso, o tempo de pensar, de aprender e pensar, é no sentido da criança. Ela não só estudar por estudar, ela precisa aprender e guardar o conhecimento. E para que ela guarde, ela vivencia aquele aprendizado. Não é só ler e estudar a matéria, decorar. Eu quero que ela leve para a vida o aprendizado. E é por isso que a gente trabalha de uma forma diferente para que a criança seja motivada, seja estimulada a gostar de estudar. E aí? Por aí você já vê a diferença. Esse trabalho na experiência, esse aprendizado com elas? Então, a criança chega para a gente com a tarefinha da escola e a gente auxilia ela nessa tarefa. A gente já identifica ali quais são as dificuldades daquela criança, além do que a mãe já contou para a gente, né? Exato. Então, diante da sessão de estudo que eles estão com a gente ali, depois da tarefinha, a gente faz estimulação cognitiva com eles. Né? Eu, como psicóloga, eu busco muito trabalhar o emocional, trabalhar o cognitivo da criança. Então, hoje em dia, o que acontece? As crianças estão muito no automático. Né? Elas querem tudo para ontem, porque o celular é rápido, tudo tem resposta. E aí a gente ensina eles a buscar essa resposta, né? E não ter as coisas muito fáceis. A construir, né? A construir o conhecimento. É importante. Então, assim, a criança chega pra gente, a criança tem déficit de atenção. Ela na sala de aula não presta atenção, na tarefa ela não passa muito tempo fazendo. Então, a gente vai trabalhar com aquela criança, estimular ela com jogos, com recursos psicopedagógicos, para que ela trabalhe essa atenção dela e melhore tanto na escola como também em casa, no dia a dia. E vocês têm uma metodologia de quantidade de crianças que ficam naquele determinado tempo no TAP? Então, lá na unidade de Peroba, que é uma unidade bem maior, né, a gente pode acolher mais crianças e a gente tem mais profissionais lá. Infelizmente, em Maragogi eu não tenho o espaço que eu desejo, né? Na verdade, as mães pediram muito para a gente vir e eu encontrei essa sala e hoje eu atendo algumas pessoas daqui de Maragogi. Mas assim, está crescendo muito, a busca está muito grande e principalmente por crianças atípicas. Então, meu público está se tornando maior em crianças atípicas. Eu tenho crianças com TDAH, crianças com autismo, que vão para lá para a gente trabalhar a estimulação. Por quê? Porque essas crianças elas precisam ser estimuladas e não existe uma clínica multifuncional, né? Multidisciplinar, que vai atender a essas crianças. Elas precisam se deslocar para Recife ou para Maceió para poder fazer as terapias. Então, as mães, sabendo de alguns resultados de algumas crianças, elas estão procurando também o reforço do TAP para as crianças autistas e TDAH. Dora, me diz o seguinte, para cada criança é feito, na verdade, uma abordagem diferente? Isso. Ou vocês fazem a mesma abordagem para todas que estão ali? Explica isso um pouco mais para Cada criança tem uma demanda, né? Então, eu não posso aplicar uma atividade numa criança que não vai funcionar na outra.
Então, de repente, uma criança que ela tem TDAH e ela tem hiperatividade, ela não para. Então, até para fazer a tarefa de uma criança que tem hiperatividade, a gente precisa ter todo o método. E minha equipe ela é muito preparada, né? Elas trabalham com essas crianças na forma assim, faz a tarefa, dá um intervalo, a gente faz um jogo, volta para a tarefa, a criança circula na sala, isso a gente não impede, a gente não tolhe, a gente não chama atenção. Então a gente tenta direcionar a criança para que ela realmente foque naquilo que é importante, mas que ela também trabalhe esse problema, nessa situação que ela tem de estar o tempo todo se movimentando, né? Será que o TAP futuramente vem uma escola por aí? Então, todos os pais me pedem isso, é incrível. Ô Dora, coloca uma escola. Não vou, gente. Sabe por quê? Porque assim, uma escola regular, eu vou cair na mesma situação da rotina. Entendi. Porque eu entendo que a escola regular, ela não consegue fazer isso porque ela tem uma disciplina, né, um calendário a ser cumprido. Tem regras, né, que vêm do próprio Ministério da Exatamente. Educação. Eu né? prefiro complementar essas escolas. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. era um sonho para mim. Eu queria, na verdade, uma escola do sonho aqui em Maragogi. Se eu fosse colocar uma escola, era uma escola com quintal, crianças subindo em árvore, pisando em lama, mexendo em barro, que é o que a criança deve... As crianças não podem estar engaioladas. É verdade. Né? Elas precisam aprender brincando. Né? Aprender tem que ser gostoso. Né? E a gente tem uma dificuldade aqui, justamente como você falou, Peroba é um local maior, Maragogi um local menor. A gente tem essa dificuldade, Valdo, de ter um colégio maior. A gente vê alguns colégios Espaços, aqui né? limitados no Isso. tamanho, justamente porque a gente não tem essa possibilidade de outras, como outras cidades que têm colégios grandes, justamente para poder fazer com que as crianças possam ter mais liberdade de brincar e até de aprender. Infelizmente a gente vê em alguns colégios muito limitado, muito apertado. E como você falou, meio que engaiolados. E tem também a questão da cultura, né? De ter a educação tradicional. Então tem que seguir aquilo, quer que a criança leia muito cedo, quer que a criança escreva muito cedo, e às vezes atropela o processo, né? Ô Dora, vocês conseguem atender crianças de quais idades? A partir de quando? 2 aninhos Certo. até 14 anos. Então, o Abraão tem 1 ano, já ele entra Bem-vindo, Abraão. Tá vendo? O Abraão é espoleta, não é igual o Abdi, não. É outro formato. Se fosse fácil, não estava indo para lá, né? É verdade. Já não seria, né? E você fala o seguinte, são duas unidades, uma em Peroba, outra em Maragogi, é a mesma equipe técnica, como é que vocês conseguem? Na verdade, em Maragogi eu tenho uma professora que se dedica mais aqui, mas ela também faz parte lá uma vez na semana, que é a Lorena. Inclusive ela é AT, né? Ela acompanha um autista. E em Peroba eu tenho uma equipe já fixa, em Maragogi é outra equipe. E o que é necessário? A criança vai todos os dias, apenas alguns dias? 3 vezes na semana, né? Ela fica 1h30 lá com a gente. E nessa 1h30 a gente trabalha exatamente o que está programado. Todas elas que estão lá, as tias já sabem todo o histórico, já sabem o que trabalhar, né? Então tem todo um roteiro. Para que a gente possa ter Peraí, uma... deixa eu mandar um recado para os pais de alunos do TAP. Por favor, o horário, viu? Para não atrapalhar. Gostou? Gostei. Porque tem um horário lá, 1h30, aí você deixa o seu filho lá mais meia hora, isso está atrapalhando o desenvolvimento do outro. Entendeu? Eu digo isso porque, graças a Deus, talvez uns 5 minutinhos só eu passo, às vezes. Você vai buscar o seu no horário correto? Vou, Só uma pergunta, só para saber. sim. Vai? Vai. Tem certeza? Ele que não quer ir embora, né? Olha, Mas ele vai buscar. Independente. Vamos lá. Não, eu queria saber o seguinte, para que a gente tivesse de fato uma noção do que acontece, nenhum reforço do tempo de aprender, né? Reforço do tempo de aprender. Ela faz atividade,
vai para um jogo lúdico, o que é que vocês trabalham? Eu sei que são situações diferentes para crianças diferentes, mas um exemplo. O que é que vocês trabalham? Uma criança que ainda está na fase da pega, do lápis, né? A coordenação motora. Então a gente trabalha a coordenação motora fina, né? A gente vai trabalhar a questão de equilíbrio, a gente trabalha toda a parte cognitiva da criança. Então vai muito da fase de cada um. Tem crianças, por exemplo, que já são pré-adolescentes, que estão com as letras, né, que a gente sabe que as letras hoje todo mundo digita, não estão mais escrevendo, então as letras estão bem. Então a gente trabalha desenho, né, a gente trabalha muito a questão de coordenação com eles também. Então não é só para criança pequena que trabalha a coordenação motora, né, depende de cada casa. Dora, aproveitando, né, Pipo, já que estamos com uma psicóloga aqui, eu queria saber sobre esse fato de tempo de tela realmente para as crianças. Eu digo porque hoje todas as crianças, quer queira que não, acabam sendo estimuladas, acabam sendo levadas pelo celular, o tablet e a TV. Influencia, não influencia, eu digo diretamente nessa formação deles, né? Tudo na vida precisa de meio termo, nem tanto nem tão pouco, né, como diz a história. E aí assim, o mundo digital ele já existe na vida da gente e não vai sair, mas a gente precisa saber como usar. E realmente o tempo de tela prejudica e muito a concentração, a atenção. As crianças estão ficando querendo tudo para ontem, a questão também da agilidade. De forma imediata, né? Tudo é imediato. Por quê? Eles estão ali no vídeo, não quero mais esse, eu passo para o outro. Na vida não é assim. Né? Então as crianças hoje em dia chegam em casa, não quero mais isso, quero aquilo. Não pode ser. Então as crianças não estão esperando mais, elas não sabem mais esperar. Então, o tempo de tela, o que é melhor? Você tá com o seu filho numa atividade, um esporte, né? É isso que eu digo muito para as mães. Tente pegar esse tempo livre da criança e colocar uma atividade que vai estimular o cérebro, né? Porque a tela, ela ensina, mas também não é de todo um bom, porque ela prejudica realmente a atividade do cérebro. E qual o tempo que seria apropriado para uma criança ter acesso a uma televisão, tablet? Depende muito da idade, né? A média é de 2 horas, dependendo também da idade. O pequenininho até 2 anos, 3 anos não é nem para estar em celular. Exato. Né? E hoje as mães, o celular virou uma babá. É, verdade. Né? Toma aí que eu vou fazer alguma coisa. E a criança fica lá, você vê isso muito em restaurante. Eu tive uma falha, por não saber, mas eu acho que interferiu um pouco. Na época que a Evelyn teve o Abner, que é o nosso primeiro filho, ela, 4 meses depois, ela voltou a trabalhar. E aí quem ficou de babá do Abner foi eu. Eu tive esse prazer assim, de passar, eu adequei a minha agenda e a Evelyn trabalhava só um horário, o segundo horário ela ficava com o Abner. Então eu trabalhava à tarde. Então pela manhã quem ficava com o Abner era eu. E quem fazia a comida dele também era eu. Quem limpava ele, dava banho, tudo eu sei fazer. Isso. E aí, quando eu ia fazer a comida, eu deixava ele na televisão. E eu vejo hoje que ele, quando ele passa um tempo na televisão, ele muda o comportamento. Ele fica mais agitado, ele fica mais ansioso, né? Exato. Mais ansioso. E eu acho que foi por não saber disso e porque eu precisava fazer a comida, as coisas dele, eu tinha que deixar ele calmo. Não se culpe, né? Porque assim, é a vida da dona de casa hoje. Quem é que vai fazer a comida se você ficar brincando o tempo todo com a criança? Mas existem outras técnicas, outros métodos para você fazer com a criança, de repente dar um joguinho, né? Alguma brincadeira. E a tela vai ter que existir, não tem pra onde, né? Então, assim, as mães se culpam muito, né? Por ter dado. Tem mães, inclusive, que dão aos filhos já, inclusive, recém-nascidos, né? A criancinha tá ali naquela cadeirinha balançando, mas a televisão tá passando ali, né? O Mundo Bita, o Patati Patatá, a galinha pintadinha, e a criança tá ali naquele mundinho. Então, isso não faz bem, né? E eu digo muito para as mães, assim, o bom de estar no TAP é porque a criança está sendo ali estimulada, ela está ocupada a mente dela. Ela está trabalhando a mente dela para alguma coisa. E qual a importância do brincar? O brincar é tudo para uma criança, né? Ela vai ter uma memória afetiva para o resto da vida. Se uma criança, ela aprende brincando, ela nunca mais vai tirar aquele conhecimento dela. Porque ela vai fazer, eu acho que você tem uma memória afetiva da sua infância, quando eu brincava de tal coisa, né, e que eu aprendi isso. Porque é a experiência, né? É a experiência.
né? Então, criança é para brincar. Né? Não adianta você pegar uma criança de 3 anos de idade e fazer ela escrever uma letra cursiva, né? E fazer com que a criança saiba já todo o alfabeto. E isso é atropelar o processo, né? Então, hoje, o que acontece nas escolas, infelizmente, é isso. E às vezes fazem isso para poder mostrar credibilidade para o pai que aquela criança está aprendendo. E aí acaba tendo erro em ter atropelado. Porque fica na dúvida, escola tal, a criança aprendeu a alfabetização com tal idade, escola tal não. É quase uma concorrência, É uma né? concorrência, e aí força a pular etapas. E até os pais têm essa concorrência, né? Exato. Eles se comparam, os Exato. filhos. Meu filho já está lendo. Teu filho já escreve com letra bastão ou letra Conversa cursiva? padrão, né? Exato. Todos no mesmo estágio. Agora sim, pra gente finalizar a entrevista, eu quero saber o seguinte. O TAP tá aí, o reforço. E qual é a expectativa do TAP, né? Desse reforço? O que é que vocês esperam para o futuro? Então, eu espero ter um TAP especializado para crianças atípicas e outro normal, realmente como a gente tem, né, para realmente o reforço escolar, o complemento escolar. Porque isso para a gente poder atender a comunidade daqui, que não tem para onde realmente correr para ajudar seu filho a ser estimulado. E qual é o desafio para diretamente consolidar essa ideia? Estrutura, né, o financeiro. Eu gostaria muito de fazer a parte social com essas mães, mas infelizmente tudo a gente paga. A gente paga aluguel, a gente paga profissional, a gente paga uma especialização de cursos, né, para poder dar o melhor para essas crianças. Então é um desafio, mas assim, é um sonho e que eu não vou desistir. E pode contar comigo no que eu puder fazer como pai de uma criança que está no TAP. Okay, Muito obrigado pela sua visita. O PipoCast está de portas abertas para o que você precisar em divulgação do seu trabalho, que é muito importante. Obrigada, gente. Muito obrigado. Valeu, pessoal.